O respeito voltou. O Coutinho chegou. O respeito voltou. O respeito voltou. O Coutinho chegou. O respeito. Fala galera, Mila aqui, chamando vocês para assistir nosso jogo domingo às 11 horas em São Januário. Valeu! Ferveu o caldeirão, se quer sujar esgoto. Com pira até tiro certo, foi o pai que falou. E o cria tá vindo aí. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, vascaínos e vascaínas conectados, ligadinhos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, estamos juntos, é claro, para falar do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Já vou aí pedindo para você que ainda não é inscrito, dá essa força aqui para um amigo de vocês, ajude o nosso canal, se inscreva, é 0800, é de graça, e Vascaíno ajuda Vascaíno, né? Não custa nada, deixa o seu like também, o joinha, para o YouTube recomendar o nosso vídeo para mais pessoas interessadas, e compartilhe também o nosso conteúdo na sua rede social, nos seus grupos de WhatsApp, né, para fortalecer aqui o nosso canal. Para continuar nos ajudando, tem duas maneiras: você pode deixar o anúncio correr, toda vez que aparecer um anúncio na sua tela, deixa o anúncio rolando, né, assiste o conteúdo se for do seu interesse, se não, aproveita, deixa para tomar uma água, de repente ir ao banheiro, pegar aquele lanchinho na geladeira, aquela janta esperta que está separada, né? Enfim, logo de cara, já de antemão, eu desejo uma ótima noite para todos vocês, bom dia para quem está me assistindo aí já na manhã dessa sexta-feira, boa noite para quem me assiste na noite dessa quinta-feira, boa tarde também, enfim, tudo de bom para vocês, que Papai do Céu, que Deus possa nos abençoar poderosamente, né? Meus amigos, fato é que tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil, ou menos difícil, não sei, após mais uma vitória do nosso Vasco, né? O nosso Vasco conseguiu emplacar 3 vitórias consecutivas, é o 10º colocado no Brasileiro até o momento que eu estou gravando aqui. Teremos alguns jogos do Campeonato Brasileiro na noite dessa quinta-feira, 2 partidas apenas que serão aí remarcadas para depois. A gente vai falar desse assunto, já peço para você ficar ligadinho, né? Não desgrudar a sua atenção aqui do nosso vídeo, do nosso canal. Acompanhe o nosso conteúdo até o final, nossa programação desse vídeo, bem bacana. Vocês viram que eu já coloquei aí, eu sempre coloco algumas situações legais no início do vídeo, a gente repercute alguns assuntos, né? Enfim, fato é que os assuntos que nós iremos abordar nessa quinta-feira do nosso Vasco da Gama, entre eles aí vamos falar do Felipe Coutinho, que foi apresentado para a imprensa de forma oficial na tarde dessa quinta-feira na sede náutica da Lagoa Rodrigo de Freitas. Vamos falar também do nosso presidente Pedrinho, que também concedeu uma breve entrevista coletiva rápida ali
numa espécie de zona mista na Lagoa Rodrigo de Freitas. Vamos falar sobre o mercado da bola, vamos falar sobre o próximo jogo do Vasco da Gama, vamos falar também aí de outras situações importantes, né? As meninas da Colina, Alex Teixeira e Souza, Vasco SAF, A-Cape, 777, isso e muito mais. Então acompanhe o nosso conteúdo até o final. Agora é o seguinte, logo de cara, né? Dando início à nossa programação nesse dia 11 de julho de 2024, eu quero começar falando com vocês aqui sobre o mágico, né? É isso mesmo, né, gente? O mágico da Colina, o Coutinho, né? O mágico, né? Nessa última quarta-feira tivemos o jogo aqui em São Januário diante do Corinthians, nós vencemos por 2-0, todos nós sabemos disso, vocês sabem disso, né? Fato é que logo na entrada de São Januário, na frente ali da fachada histórica, já tinha uma bandeira maneira que a torcida organizada do Vasco fez, escrito o mágico, né? O mágico voltou. E é isso mesmo, o Coutinho, né? O nosso mágico, né? Vai ser, foi aí anunciado, né, pela diretoria do Vasco nessa última quarta-feira, às 11h11 da manhã. Foi apresentado para a imprensa nessa quinta-feira, às 3h11 da tarde, na sede náutica da Lagoa Rodrigo de Freitas, e será aí apresentado de forma oficial para o torcedor do Vasco da Gama no próximo sábado, tá, gente? Isso mesmo, no próximo sábado, às 11 da manhã, em São Januário. Os ingressos estão à venda, mais de 10 ou 12 mil já foram vendidos. R$11, preço único aí para você acessar a Colina Histórica para essa grande apresentação, né, da diretoria do Vasco para com o torcedor cruzmaltino, dessa volta, né, dessa estrela aí, desse craque que se denomina, né, o nosso querido Felipe Coutinho. Fato é que existe uma expectativa que nesse sábado na Colina Histórica aconteça também de repentemente show ou shows no plural, envolvendo essa apresentação do Coutinho para a torcida do Vasco. A expectativa aí de repentemente do MC Darlan, né, da MC Lecha, de repente aí da cantora Isa, né, que também é muito Vasco, alguns grupos de pagode, BK, do rap, coisa e tal. Tem uma galera aí que, né, alguns nomes sendo ventilados, né, que podem pintar nessa grade da programação da apresentação do Felipe Coutinho, tá, gente? Será algo para se emocionar, para se guardar na memória. Fiquem tranquilos, eu particularmente, Álvaro Silva, não estarei presente lá em loco, né, na Colina Histórica aqui no Rio, mas estarei aqui no canal, no plantão aí, né, divulgando para vocês aí as imagens, né, de repentemente alguma sonora, alguma entrevista que alguém venha, né, a conceder. Então fiquem tranquilos, tá? Fato é, né, meus amigos, fato é que durante a apresentação nessa quinta-feira na Lagoa Rodrigo de Freitas, né, a situação envolvendo o nosso querido Felipe Coutinho, gente, é o seguinte, tá? Deixa eu falar para vocês aqui o que o Coutinho falou, né, durante a sua entrevista coletiva para a imprensa, né, logo ali se apresentando como novo atleta do Vasco da Gama, né. Tem uma situação que ele falou, né, que na verdade ele já havia decidido voltar a jogar no Vasco, a voltar para o Brasil, coisa de 5, 6 meses atrás, ou seja, lá no início do ano, Coutinho já tinha definido o futuro dele, já tinha inclusive avisado a família dele, conversado com seus familiares que ele já ia voltar ao Brasil, e o Pedrinho, né, tomou a frente dessa negociação logo depois que a SAF foi tirada do controle acionário, a 777, melhor dizendo, do controle acionário da nossa SAF. Fato é que deu certo, tá sacramentado, o Coutinho é o novo jogador do Vasco. Muitas pessoas se perguntam quanto tempo de contrato vai ser do Felipe Coutinho, que eu tô vendo muitas pessoas darem informações desencontradas também. Alguns falam que é até o fim desse ano, outros falam que é até o fim do ano que vem, e não sei o que. Então vamos lá, por partes, né? O contrato do Felipe Coutinho é de 1 ano, gente, é de 1 ano. Então, usando a lógica, né? Se ele assinou com o Vasco aí ontem, barra hoje, aí 10, 11 de julho, vai até 10, 11 de julho do ano que vem. Tá? Ponto. É 1 ano de contrato do Vasco com o Coutinho, tá? De empréstimo, ele ainda pertence ao Aston Villa, para ficar claro essa situação, tá? Com isso, o Vasco tem uma opção de compra no fim do contrato, tá, ok? A gente vai esmiuçar essa questão do contrato aí do Felipe Coutinho, só um instantinho. Agora, gente, é o seguinte, Coutinho também falou sobre a suposta exigência, na verdade não foi nem ele que falou, na verdade foi o Pedrinho, né? Os jornalistas perguntaram, indagaram o Coutinho sobre essa situação, né? A exigência ali do Coutinho, do Souza,
Alex Teixeira voltar e coisa e tal, o Pedrinho falou, Pedrinho tomou a palavra, né? Pegou o microfone e falou, deixa o Felipe falar sobre assunto A, B e C, mas deixa que sobre o Souza e o Alex Teixeira eu falo, tá ok? E o Coutinho, né, deu ok, os jornalistas também, ó, todo mundo quietinho. E aí o Pedrinho falou, olha só, nunca existiu exigência do Felipe Coutinho para ele voltar a jogar no Vasco em relação a esses dois atletas. O que aconteceu é que o Felipe Coutinho sugeriu, colocou na mesa, indicou, né? Ele apenas sugeriu. Por exemplo, alguém está precisando, só um exemplo, um amigo seu está precisando aí de um funcionário para ser alguém para ser o gerente da empresa dele. Ele vai lá e te contrata. Né? Aí você chega, aí o dono da empresa fala, pô, eu preciso de motorista, eu preciso disso, preciso daquilo. Você não sabe ninguém, né? Eu preciso de um contador. Aí ele vai falar, pô, eu tenho fulano e ciclano que eu posso indicar para você, são pessoas de confiança, de caráter. Então foi isso. Segundo o Pedrinho falou, foi uma indicação. O Pedrinho indicou o Souza e o Alex Teixeira pelo caráter, pela confiança, pela amizade, pela qualidade técnica que o Pedrinho e o Coutinho acreditam que esses dois atletas têm. Então, colocando uma pedra nesse assunto de uma vez por todas. Não foram exigências do Coutinho o retorno de Souza e Alex Teixeira ao Vasco da Gama, e sim uma indicação, uma sugestão a qual o Pedrinho, gestor da diretoria do Vasco da Gama atualmente, acatou, aderiu a essa indicação, contratando Souza e Alex Teixeira, ambos com contrato até o fim do ano de 2025. Então vamos lá, Felipe Coutinho, 1 ano de contrato com o Vasco até julho de 2025. Souza e Alex Teixeira, informação de primeiro momento, é de que eles têm contrato com o Vasco até o fim de 2025. Então Coutinho é 1 ano de contrato, Souza e Alex Teixeira, 1 ano e meio de contrato para com o nosso Vasco da Gama, tá, gente? Agora é o seguinte, né? Eu quero falar sobre a situação do contrato, né? Uma reportagem divulgada através do Diogo Dantas, né? Ele que trabalha no jornal O Globo, né? Foi divulgada hoje justamente pelo próprio Grupo Globo, né? É uma reportagem falando, como você já acompanha a manchete na tela, né? Falando aí, no caso, olha, Vasco já pensa em aumentar o tempo de contrato de Felipe Coutinho, tá, gente? Fato é que, pegando o gancho, né? O Pedrinho também falou na tarde dessa quinta-feira que aí no contrato do Felipe Coutinho para com o Vasco, supostamente existiria uma cláusula, um gatilho de bônus, né, uma bonificação, caso o nosso Vasco alcance, né, a classificação à Libertadores da América. Agora eu vou esmiuçar, como vocês já estão acompanhando a arte na tela, eu vou esmiuçar para vocês, né, a gente vai ler na íntegra, né, a reportagem do jornalista Diogo Dantas, do jornal O Globo. Então, abre aspas, né, para Diogo Dantas na reportagem em relação ao contrato do Vasco com o Felipe Coutinho, divulgado nesse dia 11 de julho de 2024, às 9h11 da manhã. A diretoria do Vasco já tem em mente ampliar o contrato do meia-atacante Felipe Coutinho, anunciado nesta quarta-feira como o principal reforço para a temporada de 2024. O jogador de 32 anos chegou por empréstimo ao Aston Villa da Inglaterra, onde tem vínculo até julho de 2026. No Vasco, será emprestado até o meio de 2025, corroborando com o que eu acabei de falar para vocês, né? Até o meio do ano que vem, 1 ano de contrato. Né? Volta para casa, um tópico da reportagem. A ideia da diretoria é, ao fim da atual temporada, se tudo der certo, já propor uma extensão contratual, pelo menos até o fim do ano que vem, renovando o empréstimo para a temporada 2025 inteira. Na negociação com Coutinho, o Vasco jamais cogitou a operação em outro modelo de negócio, uma vez que o Aston Villa deixou claro que não o liberaria de graça. Coutinho conseguiu a rescisão de seu vínculo mediante pagamento, mas o empréstimo foi visto pelo Vasco como a melhor solução para a volta do jogador ao Brasil. E só aconteceu pela vontade de Coutinho. O jogador que estava no Catar tinha mercado em outros clubes do Brasil e no exterior que poderiam comprá-lo ou
oferecer condições financeiras melhores, mas quis voltar aonde foi revelado, né, gente, o nosso Vasco. O Aston Villa pagou 20 milhões de euros, o equivalente a cerca de 108 milhões de reais ao Barcelona para contratar Coutinho. E mais adiante, o Vasco espera poder comprar o seu cria de volta também. Então, meus amigos, como vocês acompanharam essa reportagem, mais uma vez, para ficar bem claro, do jornalista Diogo Dantas, do jornal O Globo, né? O Vasco já está trabalhando com uma linha de raciocínio para quando chegarmos no fim dessa temporada de 2024, ou seja, daqui 6 meses, o Vasco já trabalha com a hipótese de se sentar novamente à mesa com os empresários de Coutinho, com a diretoria do Aston Villa, tentando estender, aumentar esse vínculo de empréstimo para com o nosso Vasco até o fim do ano que vem, para contarmos com ele, né, para esses 2 campeonatos brasileiros. E como a própria reportagem afirma no final, a ideia é que quando esses empréstimos terminarem, o Vasco faça a aquisição do Felipe Coutinho em definitivo, para que ele pertença ao nosso Cruz Maltino. Vale lembrar que o Coutinho é o jogador de Copas do Mundo no plural, ele que participou de 2 Copas do Mundo, em 2014 e em 2018, só não foi para a última Copa de 2022, porque teve uma lesão no seu joelho, quase que às vésperas da competição, sendo assim então cortado de uma possível relação de convocados para a competição mais importante do futebol mundial. Fato é que o próprio meia atacante Felipe Coutinho vê com ótimos olhos essa volta ao nosso gigante da colina, voltar a vestir a camisa do Vasco da Gama, sobretudo com grandes chances de se sobressair tecnicamente dentro de campo, mostrando, desfilando o seu bom futebol, para quem sabe, no futuro bem próximo, voltar a figurar o cenário de convocados da seleção brasileira. Diga-se de passagem que hoje, embora tenhamos uma nova safra de atletas, de jogadores surgindo, é notório que existe uma deficiência técnica na seleção brasileira e de identificação também. Felipe Coutinho, todos nós sabemos que é muito identificado com a nossa amarelinha e tecnicamente indiscutível, não temos nada o que falar. Agora eu quero falar para vocês, ainda falando do próprio Coutinho, sobre a situação do contrato dele. Tá? É de uma reportagem que foi divulgada pelo UGE.globo, tá, gente? Segue a manchete na tela, eu quero que vocês acompanhem e coloquem atenção. É o seguinte: contrato de Felipe Coutinho com o Vasco tem cláusula milionária para dificultar investida do Urubu. Só para ficar bem claro, a fonte dessa informação, dessa notícia, tá? É o GE.globo. Tá com dúvida, né? Tá com aquela pulga atrás da orelha? Dá um Google aí no GE.globo, vai lá na página que fala do Vasco. Vocês vão ver, né, que o Álvaro Silva, eu estou trazendo para vocês aqui, as informações procedem, tá, gente? Agora é o seguinte, hein? Vamos ler então essa reportagem do GE.globo, também divulgada nessa quinta-feira, às 11h30 da manhã. Vamos lá, meus amigos. O contrato de Felipe Coutinho com o Vasco tem uma peculiaridade. O clube incluiu uma cláusula que visa dificultar uma investida do seu maior rival pelo jogador contratado por empréstimo do Aston Villa da Inglaterra. Caso o Flamengo, que já demonstrou interesse em Coutinho, tenha vontade de contratar o meia, terá que pagar uma multa de 100 milhões de reais para o Vasco. Isso mesmo, para o Vasco, tá, gente? O responsável pela parte jurídica do negócio foi o Alain Belanciano, tá, gente? Conceituado advogado do direito desportivo e presidente da Assembleia Geral do Vasco, tá, gente? Foi ele que fez constar a cláusula, tá, gente? Alain conduziu toda a negociação ao lado do presidente Pedrinho. Não houve nada entre Flamengo e Coutinho recentemente, e o meia já deixou claro muitas vezes que se voltasse ao Brasil seria para jogar no Vasco, compromisso que ele cumpriu ao assinar contrato de uma temporada com o clube que o revelou. A intenção do Vasco é se resguardar e afastar os olhares do rival. Há uma confiança muito grande de que Coutinho terá destaque no futebol brasileiro. O meia deve ter teve bons momentos na Europa, e com a camisa da seleção brasileira,
que ele quer voltar a vestir aos 32 anos. O atleta tem margem para recuperar o bom futebol que o fez deixar o Brasil muito jovem, tá, gente? Então, essa aí é a informação, é a notícia, né, do GE. Globo. Então, vamos lá, gente, vamos por partes aqui, né, começando pelo início, né, vocês gostam, né, dessas bobeirinhas que eu faço. Fato é, gente, que é o seguinte, tá, acredito eu, tá, aí foi mencionado pelo GE, que é uma cláusula, é um gatilho protegendo o Vasco do Flamengo, do seu maior rival, de levar o Coutinho. Então vamos lá. Tem duas coisas aí, né? Tem duas coisas aí. Primeira coisa, o Coutinho tem que querer jogar no Urubu, né? Eu acho que isso a reportagem esqueceu de falar, né? Primeira coisa é o seguinte, quando um não quer, dois não briga. E no futebol não é diferente. O Flamengo pode botar 200 milhões de reais na mesa. O Aston Villa pode ligar pro Flamengo, pro Coutinho, desesperadamente, falando para ele assinar. Agora, se o Coutinho falar assim, não quero, não tô afim, não tô com vontade, eu não quero jogar. Ele não vai, porque ele não é um objeto. Embora ele seja, entre aspas, um produto do meio do futebol, ele é um ser humano. Não estamos falando de uma bola, não estamos falando de uma camisa, não estamos falando de um ônibus, de um estádio que você compra, você constrói, você vende, você revende, você aluga, você empresta, você dá de graça. Não. Estamos falando de um ser humano, de um atleta profissional de futebol. Então, caso o Flamengo tentasse contratar o Coutinho, já teria que derrubar a primeira barreira, que ele é muito Vasco. Ponto. E outra coisa, caso o Coutinho virasse a casaca, o Flamengo teria que botar 100 milhões de reais para tirar ele do Vasco. E esse dinheiro entraria pro Vasco, não iria pro Aston Villa, tá? Para ficar bem claro. Fato é que eu não tomei conhecimento desse contrato, não sou advogado do Vasco, nem sou o Pedrinho, nem amigo dele. Queria ser, mas não sou ainda, hei de conhecer. Fato é, meus amigos, que é o seguinte, o Vasco, minha opinião, tá? Deveria fazer isso não só em relação ao Flamengo, viu? Porque o Flamengo a gente sabe que é muito mais difícil o Coutinho resolver dar essa loucura nele, dele ir jogar no rival. Porra! Agora, para chegar um Palmeiras daqui 6 meses e contar uma história boa no ouvido do Coutinho, não custa nada. Para chegar o Galo Mineiro, que o Paulinho tá lá, que o Hulk tá lá, e contar uma história gostosinha pro Coutinho e tentar levar para Minas Gerais, não custa nada. Para chegar o Pedrinho BH do Cruzeiro, que tá montando um time maneiro também lá em Minas Gerais, e dar o papo no Coutinho, não custa nada. O Internacional, o Grêmio, o São Paulo. Então, eu acho que essa cláusula, eu não tive acesso a esse contrato, mas eu acho que essa cláusula, ela ficaria muito pobre se fosse apenas em relação ao Flamengo. Eu acho que ela deveria abrangir, melhor dizendo, acho que a palavra é essa, né? Abrangir, essa cláusula no contrato deveria abrangir todos os clubes brasileiros, do futebol brasileiro. Deveria estar no contrato bem específico, a qualquer clube do futebol brasileiro, né? Eu ainda acho 100 milhões pouco, viu? O calibre do Coutinho, mas ele já tem 32, mas é bola, hein? Se esse menino começa a arrebentar aqui no Vasco, aqui, brigando por artilharia, metendo um golaço atrás do outro, distribuindo drible, caneta, chapéu, assistência, o Flamengo foi lá e botou 70 mil e trouxe o De La Cruz. O John Textor é maluco, a gente já viu aí. Gastou dinheiro para trazer alguns jogadores, gastou maior dinheirão para trazer o Luiz Henrique, botou aí justamente 100 milha para trazer o Luiz Henrique. Trouxe agora aí o argentino. Então, eu acho que essa cláusula ela tem que ir muito além de pensar só no rival. Porque como eu falei, para jogar no rival, até o Coutinho tem que falar que sim. Agora, outra coisa é você jogar de repente no Botafogo, outra coisa é de repente você jogar no Palmeiras, no São Paulo, no Internacional, no Galo Mineiro, que são clubes que têm uma rivalidade com o Vasco. É claro que tem, claro, lógico, porra. Só que é totalmente diferente de você jogar no Flamengo. Né? É a mesma coisa que eu aqui, Álvaro Silva, né? Que eu ainda vou virar um jornalista, se Deus quiser, a gente vai se tornar jornalista com a ajuda de vocês e de Deus. Eu parar de trabalhar falando de Vasco para virar um youtuber, um influencer do Flamengo. Porra, não existe, sem chance. Agora, o que pode acontecer é alguma emissora me contratar para eu falar de todos os times. Aí eu vou falar com o maior prazer, que eu estou sendo profissional. Entendeu? Então, para o Coutinho ser profissional e jogar num Palmeiras, num Galo Mineiro, num São Paulo, não custa nada. Hoje, ele é bacalhau, ele não quer sair. O dia de amanhã Deus pertence. Então, eu acho que essa cláusula
deveria e deve abranger não só o nosso maior rival, mas qualquer clube do futebol brasileiro, tá, gente? Essa é minha opinião, tá, gente? Agora mudando de assunto, né? Ainda falando em relação ao Coutinho, mas virando um pouco a chavinha, é sócio torcedor, né? Eu dei uma entrada no site do Vasco da Gama, do sócio gigante, e consta já aí quase 40 mil sócios torcedores já, e contando. O Vasco abriu novamente aquele contador para contarmos quantos sócios temos, né? Então, não se associou ainda, é o seguinte, o Vasco lançou uma promoção, né? 30% de desconto. É só você entrar no site do sócio gigante, você vai escolher o plano de sócio torcedor compatível com o seu bolso. Lembrando, quem é do estado do Rio de Janeiro não pode fazer o plano norte a sul, tem que ser o plano caldeirão para cima, tá? Fato é que você vai ter 30% de desconto. Lá embaixo, na parte de inserir cupom, você vai escrever Coutinho e o Vasco vai te dar 30% de desconto. Então vamos lá, vamos nos associar em massa para a gente deixar o nosso Vasco muito mais forte, com poder financeiro no mercado, sanando as dívidas e as dificuldades e mostrando para o Brasil e para o mundo o tamanho do nosso clube. Então não perca essa chance, se associe ao nosso Vasco. Só para quem pensa que a gente leva alguma coisa fazendo campanha para sócio do Vasco, não. Não ganho um centavo de ninguém, tá? Eu tô falando isso aqui por amor ao Vasco, viu? É porque eu quero ver um Vasco forte e competitivo. E hoje eu tô usando, né? Essa camisa original de 2009, né? Essa aqui é do Carlos Alberto, número 19. No mesmo ano que o Coutinho jogou no Vasco, aqui quando ele foi revelado, né? Ele jogava com a camisa 30, né? Jogava ao lado de Carlos Alberto ali, com Dodô e companhia, né? Diego Souza, Fernando Praz, Dedé, né? O próprio Felipe Maestro, Juninho Pernambucano chegou depois. Olha que time, hein? Dava gosto, né? O centroavante Elton, né? Enfim, fato é, gente, que a gente já falou bastante da situação envolvendo o Felipe Coutinho, já falamos tudo que a gente tinha que falar. Agora eu quero falar com vocês sobre o presidente Pedrinho, né? Ele que concedeu uma breve entrevista ali na zona mista da Lagoa Rodrigo de Freitas, nessa quinta-feira, né, gente? Ele falou sobre contratações, foi perguntado a ele se o Vasco vai buscar jogadores no mercado. Ele afirmou que a diretoria do Vasco vem tentando não falar dessa situação do mercado, de possíveis contratações, possíveis reforços que possam estar chegando, nomes que o Vasco mapeou no mercado. Por quê? Tática inteligente, que é o que eu já venho falando direto aqui no canal. Para não dar arma para os adversários aqui no Brasil, para a concorrência, para outros times, né? O próprio Pedrinho falou que o mercado está inflacionado, né? Então se o Vasco começa a falar muito que vai fazer isso, vai fazer aquilo, o Vasco já tem dificuldade financeira, começa a dar a dica de quem vai buscar no mercado, o rival vai lá, os rivais vão lá e acabam contratando alguém que está com mais dinheiro e o Vasco fica a ver na visna. Por isso o Pedrinho está adotando aí uma tática que é certa, de falar só quando já está sacramentado, né? Para não fazer a torcida do Vasco aí passar por papel de bobo, né? Então, muito bacana, muito top. O próprio Coutinho, enquanto o Pedrinho concedia essa entrevista, estava ali pro lado de fora da sede da Lagoa, assinou a camisa de muita gente, deu abraço, né? Beijou Cruz de Malta, pousou pra foto, enfim. Fato é que, voltando aqui ao Pedrinho, né? E ele falou também, né? Que teve um jogador que estava acertado com o Vasco para jogar no Brasil, para jogar no Vasco, só que ele desistiu por conta de violência, né? Mas não por conta de violência da torcida do Vasco ou violência no nosso estádio, mas por conta de violência no futebol no modo geral aqui no Brasil. Ou seja, aquela cena que a gente viu lá na Copa do Nordeste, né? Fortaleza, se eu não me engano, Fortaleza Sport Recife, né? Que os jogadores quase morreram, isso repercutiu o mundo afora. Olha aí como é que estraga, atrapalha, né, o produto do futebol brasileiro. A gente poderia estar hoje falando, quem sabe, de um outro grande jogador que poderia estar vindo para o Vasco, mas preferiu continuar jogando fora do Brasil por questão de segurança. E sem encontrar as doideiras que a torcida do Vasco faz também aí. A gente viu nos últimos anos aí pedrada em carro de jogador, enfim, muita situação, né? Fato é também que é o seguinte, é jogador Nutella, né? Assim é melhor ficar onde está também, é claro. O cara tem o direito de jogar onde ele quiser, de pensar o que quiser pensar, né? Tem o direito de escolher se quer jogar ou não. O cara tem o direito total de prezar pela sua própria segurança. Ok, isso tudo eu entendo. Só que se o cara já tá com medo, né? Não sei, né? Não sei, pode mostrar também, né, que talvez a intenção do cara não era só jogar bola aqui no Vasco. Não sei, vamos aguardar, mas fica o recado pra galera, né, que violência também não leva a nada. Inclusive aí, ó, acabou de atrapalhar o Vasco no mercado. Fato é, né, que o Pedrinho também falou do treinador Rafael Paiva, né, perguntaram pra ele, aí, efetivo, não é efetivo, coisa e tal. E ele falou, olha,
Eu com o Paiva, eu não quero efetivar ele hoje, porque aí chega no próximo jogo, o Vasco joga mal ou perde, aí todo mundo vai criticar porque efetivou o cara, agora o cara já tá fazendo tudo errado. O Pedrinho falou que prefere deixar ele trabalhando lá, né? E o Pedrinho falou o seguinte: o que eu penso sobre ele, o Paiva já sabe, ou seja, é igual aquela história, né? Marido e mulher, né? O que eu acho dela e dele dentro de casa é quem tem que achar somos nós, né? O pessoal da rua deixa achar o que quiser. É tipo isso, né? Pedrinho ali com o Paiva tem um bom relacionamento, né? Tudo muito bem esclarecido, as cartas estão na mesa, não tem nada ali as ocultas, escondido, né? Então tem um bom relacionamento, o Paiva sabe o que o Pedrinho pensa em relação a ele, vice-versa, e tá continuando. E aquela velha máxima, né? Time que tá ganhando não se mexe, tá certinho o Pedrinho. Então é o seguinte, para não ficar só no que eu tô falando, vou colocar para vocês aí um trechinho dessa apresentação do Coutinho para a imprensa. Eu fiz alguns recortezinhos que a gente conseguiu captar aqui. E também essa sonora aí, né? Essa entrevista do Pedrinho ali na zona mista, tá? Caso alguma coisa seja cortada é porque a gente tomou um direito autoral. Inclusive no vídeo de ontem, o finalzinho do Coutinho ali, 1 minuto e pouquinho, a gente foi cortado, tomamos um direito autoral. Vamos tentar colocar hoje para vocês aí, quem sabe, né? Então acompanhe esses trechinhos que eu falei para você, a gente já volta. Boa tarde, gente. Não posso perder a oportunidade Vai ferver o caldeirão, se esquece já esgotou. Um pira até tiro certo, foi o pai que falou. E o cria tá vindo aí, o Pedrinho já confirmou. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Então como é que é? Casaca! A turma é boa, é mesmo da fusaca! Vasco! A gente tem o Emerson também chegou, que é um jogador que a gente identificou que a gente precisava de um homem de beirada. Tem outras posições que eu não falo justamente por uma questão de respeito e ética ao elenco, mas é uma observação um pouco a fazer, que assim, uma negociação que nós estamos fazendo com um jogador que joga fora do país e que foi definitivo para ele não vir, foi a questão da violência. Assim, isso marcou muito Mas qual violência? Da torcida do Vasco ou do Rio de Janeiro? Não especificamente da torcida do Vasco, torcida de uma forma geral do Brasil. Ele tinha medo por causa da família. Então, assim, a gente tem em busca aí, eu acho que mais 2 reforços que eu não posso falar para você e não vou mentir, vou cravar outro reforço. São negociações sempre muito difíceis e a gente tem uma responsabilidade financeira ali para a gente não piorar ainda o fluxo de caixa. Mas a gente pretende ainda preencher com mais 2 posições. Pedrinho. Show de bola, né, gente? Então, como vocês acompanharam, vocês viram, né, para tirar suas próprias conclusões, eu já dei minha opinião em relação a isso. Acho que o Pedrinho tá certo em relação à contratação e não sair falando para não queimar cartucho, não dar arma para adversário, que tem muito diretor de futebol aqui no Brasil que é vagabundo, é preguiçoso, né? Quando eu falo vagabundo é que não gosta de trabalhar, é preguiçoso, né? Porque não vai atrás de ninguém, vai atrás de um monte de pé de rato. É quando o Vasco mapeia alguém do Vasco solta informação, os caras vão atrás só para atrapalhar. Um exemplo disso é o André Ramalho, né? Aí tem gente que fala assim, Álvaro, mas o errado é quem fala. Inclusive vocês do YouTube ficam falando para atrapalhar. Não, o errado não somos nós do YouTube ou o jornalista que fala isso, porque a gente trabalha com informação, né? Se o Vasco está tentando contratar A, B ou C, eu não vou deixar de trazer informação para o torcedor. Agora, errado é quem lá de dentro do Vasco vaza esse tipo de informação. E isso que o Pedrinho está fazendo bem feito agora, que ele está conseguindo blindar. Vocês podem observar que as informações não estão vazando tanto mais. Vazou um pouco lá a informação do Emerson Rodrigues, mas já chegou no Rio e vai assinar com o Vasco. Souza e Alex Teixeira queriam jogar no Vasco. Outros times já tinham procurado eles. E o Coutinho também queriam. Porque se não fossem bacalhau pra caralho, como somos eu e você, torcedor e torcedora do Vasco, teriam ido jogar em outro lugar. O Coutinho poderia ter ido jogado no Cruzeiro, o Souza poderia ter ido jogar no São Paulo, o Alex Teixeira poderia ter ido jogar no Vitória da Bahia ou no Cuiabá. Então vocês entendem? Então eu acho que o Pedrinho tá certo, tá? Em relação ao Paiva,
tem nem o que falar, é o paivismo, né, e vida que segue, e vamos que vamos, né, galera. Agora é o seguinte, eu quero falar com vocês, antes da gente falar da SAF, né, eu quero falar com vocês aqui das meninas da colina, tá? Vocês viram no início do vídeo, eu coloquei o convite, né, da nossa atleta convidando, né, a nossa jogadora do nosso Vascão convidando, né, todos os torcedores. Fato é que o nosso Vasco entra em campo nesse próximo domingo, às 11 da manhã, em São Januário, partida válida pelo jogo de volta, isso mesmo, o segundo jogo da semifinal do Campeonato Brasileiro Série A3. Contra quem é, Álvaro Silva, gente? Vasco e a Ação do Mato Grosso, isso mesmo, Ação, né? O nome do time é até meio ali, né? Como que se fala? É até meio difícil de pronunciar, né? Porque é uma palavra simples, mas é um verbo também, né? A palavra ação, de agir, né? Mas é isso mesmo, o nome do time é Ação do Mato Grosso, né? Então o Vasco pega o Ação, o Vasco ganhou desse mesmo adversário, jogando lá no Mato Grosso, na semana passada, pelo placar de 1-0 no último fim de semana, golaço de falta, diga-se de passagem, né? Com isso o Vasco entra em campo nesse domingo contra o Ação, nessa segunda partida válida pela semifinal do Brasileirão Série A3, com esse 1 gol de vantagem na colina histórica, né? Então você que vai estar no Rio, vai se fazer presente, vai lá, vai prestigiar as meninas da colina. São 7 jogos sem perder, 7 vitórias aí na Série A3 do Brasileirão. As meninas da colina foram mal na Copa Rio, é bem verdade, mas a prioridade para o Vasco não era a Copa Rio, e sim o Brasileirão. São 7 vitórias em 7 jogos, o Vasco vem muito bem. Se nós vencermos, né, a gente pode aí garantir a credencial, pode não, né? Se a gente vencer, a gente vai garantir essa credencial para disputar a final da Série A3, lembrando que o Vasco já está classificado para a Série A2, né? Ao passar aí para as semifinais, tá, gente? Só para ficar o registro do futebol feminino. Antes da gente falar da SAF agora, é o seguinte, né? Teremos nessa noite, já tá rolando, na verdade, nessa noite de quinta-feira, teremos aí Palmeiras e Atlético Goianiense, Flamengo e Fortaleza, Criciúma e Fluminense, Atlético Mineiro e São Paulo, Vitória da Bahia e Botafogo. Teremos depois ainda a definir pela CBF, Cuiabá e Juventude na Arena Pantanal e Red Bull, Bragantino e Internacional no Nabi Atchedi, como eu já mencionei, ainda a serem definidos datas e horários das duas respectivas partidas. Fato é que tivemos nessa última quarta-feira jogo atrasado do Brasileirão, Grêmio e Cruzeiro. O Cruzeiro enfiou 2-0 no Grêmio lá no Rio Grande do Sul. Nosso Vasco enfiou 2-0 no Corinthians aqui na Colina Histórica, no Rio de Janeiro, quebrando um tabu de 14 anos sem vencer o nosso arquirrival do futebol paulista. E o Atlético Paranaense perdeu em Curitiba por 3-1 do Bahia City, né, que está despontando nessa temporada de 2024. E diga-se de passagem, do nosso retrospecto recente, a última derrota do nosso Vasco foi justamente para o Bahia naquela famigerada partida onde o Vasco foi prejudicado pela arbitragem com a expulsão do atacante David. Se não fosse isso, talvez a nossa situação na tabela poderia ser ainda melhor, né? Olha como é que as coisas mudaram para o torcedor do Vasco, né? Há rodadas atrás, a gente falava da tabela e dos jogos, a gente falava assim, olha, vamos ficar de olho no jogo do Vitória, no jogo do Criciúma, vamos colocar atenção na partida do Juventude, né? Do Grêmio, do Corinthians, do Fluminense, que são as equipes, né, gente? Até mesmo o próprio Atlético Goianiense, nosso próximo adversário, que são justamente as equipes, né, gente, que estão figurando a parte de baixo da tabela do Brasileirão, a zona do rebaixamento, ou ali por perto, rondando, né? Então antes a gente assistiu o jogo do Vasco e tinha que assistir a esses jogos da parte de baixo, do submundo, vamos dizer assim, da nossa tabela do Brasileirão, torcendo por resultados para a gente não entrar na zona do rebaixamento ou deixar a mesma, né? Fato é que hoje, né, nessa maravilhosa quinta-feira, dia 11 de julho de 2024, nós, torcedores do Vasco, temos que nos preocupar se o Galo Mineiro vai vencer, né, gente, a equipe aí do São Paulo. Temos que nos preocupar, né, se o Juventude vai perder o jogo dele ou não, né, diante o Cuiabá, e assim por diante, se o Bragantino também derrapa ou não, né, porque agora o Vasco está na 10ª colocação, na primeira página da tabela do campeonato,
O nosso Vasco já soma 20 pontos nessa competição dificílima, uma das mais difíceis do mundo, diga-se de passagem. Com isso, né, o Vasco aí, né, tá brigando ali na parte de cima. Então, agora, né, vamos secar aí as equipes da parte de cima e que seja assim, de agora em diante, né, até o fim desse Campeonato Brasileiro, sempre que a gente precisar acompanhar alguma outra partida pelo Brasileirão que não seja do Vasco, não seja de nenhum time da parte de baixo torcendo para o Vasco não entrar ou sair da zona do rebaixamento, que seja dessa forma, a gente acompanhando jogos das equipes que estão na parte de cima da tabela, torcendo para eles derraparem para o nosso Vasco, né? Rodada após rodada, galgando, subindo degrau por degrau, rumo à Sul-Americana, quem sabe aí, Papai do Céu abençoando os jogadores, jogando, né, uma vaga para a Libertadores da América. Agora, meus amigos, vamos falar um pouco sobre a nossa Vasco SAF, né? Sobre a SAF implementada no futebol do Vasco da Gama. Quero colocar uma arte na tela para vocês acompanharem, né? É o seguinte, ACAP ou ACAP não pretende seguir com a SAF do Vasco. A ACAP inicialmente pretende ficar, gente, com os seguintes clubes, tá? O Genoa do futebol italiano, né? Que não é nem uma Coca-Cola do futebol italiano, com todo respeito ao Genoa, tem que comer muito feijão aí com angu, com farinha, como diria minha avó, meu avô, pra chegar aos pés do Vasco, né? Com todo respeito, né? Muito, né? E o Hertha Berlim tem uma organização, tem uma liga muito grande que é a Bundesliga, um campeonato muito bem organizado, com ótimos gramados, estádios, engajamento de torcida, patrocínio, visibilidade. Mas o Hertha Berlim não é aquele Hertha Berlim de alguns anos atrás. E outra coisa, tá na Série B. E outra coisa, né? Também tem que comer feijão com angu demais da conta para chegar na altura do Vasco, tá? Porque o Vasco, na primeira prateleira, os únicos da Alemanha ali que chegariam a ser equiparados, obviamente, é os dois gigantes, né? O Borussia e o Bayern de Munique. Depois vem outros ali, Hoffenheim, né? Ali o Wolfsburg, né? O Leipzig. Mas assim como na Espanha são os gigantes, o Vasco era nessa prateleira aqui no Brasil, como hoje estão aí Flamengo e Palmeiras, né? Que hoje eles são colocados na mesma prateleira dos gigantes do mundo. Lógico, cada um com a sua, dentro da sua realidade, né? O Vasco, infelizmente, não figura ainda essa prateleira. Já figuramos e estamos buscando voltar ao topo, né, gente? Fato é, tá, que a ACAP, né, pretende ficar com o poderoso Genoa e o poderoso Hertha Berlim. E que assim seja também, porque o Vasco, nós, torcedores do Vasco, não fazemos questão nenhuma que a 777 ou a ACAP ou qualquer empresa relacionada a 777 tenha direito econômico da SAF do Vasco. Vida que segue. Fato é que o próprio Pedrinho já afirmou, tá, gente? Já afirmou com a sua própria boca, né? Ele falou em entrevista coletiva na última semana que ele já negocia pessoalmente com a ACAP. Isso mesmo, tá? Então, nós sabemos que a ACAP já tem uma proposta na mesa do fundo árabe, fundo público da Arábia Saudita, encabeçado por um dos donos e sócio do Newcastle da Inglaterra, né? Parece que tem uma mulher poderosa lá no mercado inglês que estaria intermediando essa situação aí para a ACAP em relação ao Vasco. Não sabemos se essa negociação com o Vasco procede, mas o Pedrinho falou que agora ele está tratando sobre os 31% da 777, ele está tratando direto com a ACAP, porque a ACAP que assumiu o controle acionário desses 31% pertencentes à 777 Partners, tá, gente? Outra situação é que eles pretendem vender o Standard de Liège da Bélgica, né, que a torcida fez eles saírem corridos de lá. Eles pretendem vender o Red Star Paris, que é um clube que estava na segunda divisão, na terceira divisão da França, subiu para a segunda, e pretendem vender o nosso Vasco, né? Só me incomoda eles colocarem o Vasco no mesmo balaio de Red Star Paris e Standard de Liège. O Vasco é anos-luz maior do que os dois juntos, né? Com todo respeito, pode juntar os dois clubes aí e viverem mais 50 anos que não vão chegar aos pés do tamanho do Vasco, com todo respeito, tá? A esses dois clubes, assim como eu sou realista também, que hoje o Vasco não chega aos pés do Real Madrid e do Barcelona, né, do Bayern de Munique, né, a gente tem que ser realista, embora eu seja Vasco, eu sou realista, tá, mas por outro lado eu tô feliz,
porque eles colocaram o Vasco nesse bonde aí, junto com o Standard de Liège e junto com o Red Star Paris. De certa forma, deu uma falei tudo errado agora, é falar descredibilizada. De certa forma, deu uma descredibilizada, mas por outro lado, é o que nós queremos mesmo. A gente não quer crédito com a ACAP, com a 777, a gente não quer fazer parte dos planos dessa turma aí não. Deixa eles venderem os direitos econômicos deles aí, esses 31%, a gente não sabe quem vai comprar, se realmente vai acontecer, e vida que segue, porque o Vasco, o Pedrinho tá mostrando aí por A mais B para todo mundo, mundo afora, que o Vasco tem totais condições de ser gerido com uma forma responsável pelo associativo. É o que está acontecendo hoje. Hoje o Vasco é uma SAF? É. Mas hoje não entra recurso nenhum desse investidor que seria a 777 ou a ACAP. Não está entrando recurso nenhum deles. Né? Nenhum. Hoje o Vasco se mantém com seus próprios ativos, com patrocínio master, com outros patrocínios secundários e terciários, com dinheiro de placa de publicidade, com venda de direito de imagem para televisão, com venda de ativos do clube, atletas do profissional, da base, masculino, feminino, né? O Vasco hoje consegue, com a bilheteria, com o name rights, com parcerias, o Vasco tá tocando aí. O Pedrinho garantiu que vai manter tudo em dia até dezembro de 2024, né? Tá tentando pagar alguns débitos anteriores, luvas, direito de imagem que ficaram para trás, tá tentando mudar alguns gatilhos lesivos ao Vasco, firmados em contrato para com alguns atletas que fazem parte do atual plantel. Então a situação tá mudando e foi provado por A mais B, que o Vasco não necessita 100% ser uma SAF. Pode ser uma SAF? Pode ser, se for benéfico para o clube. Se chegar um cara milionário aí, igual o Pedrinho BH fez lá em Belo Horizonte, um cara milionário vascaíno para botar a bala na agulha, é outra coisa, né, gente? Imaginem aí chegar um cara aí para colocar 500 milhões de reais no futebol do Vasco, muito Vasco. Vocês entendem? Aí a SAF pode vir a ser um bom negócio. Porém, todavia, entretanto, sendo amarrado de uma forma não lesiva ao Vasco, onde o Vasco seja majoritário, primeiro ponto, aonde o Vasco seja maior no conselho, segundo ponto, ali no conselho da SAF, aonde esse investidor terá que provar com garantias financeiras, bancárias e jurídicas que vai honrar com o seu compromisso, e uma série de situações. Então, quando a gente fala SAF, não significa que o Pedrinho tenha que vender novamente 51%, 60%, 70% da SAF do Vasco. Não. Ele pode, por exemplo, o Vasco pode voltar a ser associativo, porém, todavia, entretanto, com um sócio aí de 31% que temos hoje aí na SAF, e os outros 69% sendo do Vasco, o Vasco sendo majoritário, sendo ativo, tendo controle no conselho. Poderia ajudar, poderia ser bom para o investidor, poderia ser bom para o Vasco. Agora, tem que ser bem amarrado. Por outro lado, se for para qualquer empresa que não tem identificação nenhuma, que só visa lucro financeiro e não visa resultado esportivo, aí é melhor que o Vasco seja associativo, aonde a torcida abraça, e com uma gestão profissional e correta, dá pra gente chegar lá. Ah, não dá, é o cacete que não dá. O Palmeiras é SAF por um acaso? Ou se tornou SAF, eu não tô sabendo? Não, não é. Palmeiras não é SAF e tá aí, ganhando tudo. Flamengo é SAF por um acaso para ter um orçamento de 1,5 bilhão para contratar um meio atacante por 70 milhões de reais? É SAF o Flamengo? Não é. Né? O São Paulo é SAF? Também não é. Trouxe Lucas Moura, trouxe Rames Rodrigues, tem um goleiro de seleção lá, tem uma boa zaga, tem um zagueiraço lá, o Arboleda. É SAF o São Paulo? Também não é. O Vasco é SAF? Agora que trouxe o Felipe Coutinho, quer dizer, o Vasco é SAF, me enganei. O Vasco, foi a SAF que trouxe o Coutinho? Não, foi o Pedrinho. E outra coisa, tá? Se fosse a 777, a gente ia ficar puto. A gente ia ficar falando 3 meses de Coutinho aqui, ia chegar na semana, na hora H, o Coutinho ia acabar ficando puto da vida, assinando com outro clube do futebol brasileiro ou voltando pra Europa. Tá? Escreva o que eu tô falando. Então, graças a Deus, foi aí o Pedrinho que conseguiu amarrar essa negociação. Então, está provado por A mais B que para o Vasco deslanchar não precisa ser necessariamente uma SAF. Assim como não precisa necessariamente também voltar a ser um associativo. Eu sou a favor do modelo de negócio que dê certo para o Vasco, que não seja lesivo ao Vasco e que abram portas para o Vasco no mercado financeiro, no mercado esportivo, né? Onde o Vasco tenha mais marketing, mais visibilidade, a internacionalização da marca, parceiros comerciais, tá? Falando em parceiros comerciais, não posso revelar a fonte por questão de ética, para evitar também, né,
Mas corre nos bastidores de São Januário que o Vasco tá aí negociando, tá buscando aí, né? Tá buscando no mercado novos investidores. Então não vai ficar só na Betfair, viu, gente? Isso mesmo, informação que nós temos é que o Vasco busca investidor. Agora, qual o calibre do investidor? Quanto será colocado no Vasco? Quem será o investidor? Eu não vou inventar mentira para você, ficar cavando o nome só para atrapalhar a negociação do Vasco e também aí, de certa forma, colocar na fogueira a pessoa que me deu a informação. Mas o Vasco busca. O Vasco está buscando novos parceiros comerciais, tá? Uma pessoa me confirmou isso e não só essa pessoa, o próprio Pedrinho falou isso também, já há uns 20 dias atrás, lá na última assembleia pública que nós tivemos em São Januário em relação ao potencial construtivo, o Pedrinho falou que está buscando investidores, né? Sempre que ele viaja para São Paulo, né, para outras regiões do Brasil, é para buscar investidores, patrocinadores para o Vasco, parceiros, né? Então, eu acho que o Vasco agora tem tudo, gente, tem tudo para decolar. Estamos vivendo uma boa fase dentro de campo, os jogadores entenderam o que é Vasco, né? A comissão técnica está se encaixando. Hoje o Vasco, graças a Deus, nós temos um novo diretor de futebol, né? Que é o Marcelo Santana. Temos um novo CEO, o camarada que estava trabalhando lá na SAF do Curitiba, né? Temos também um novo diretor de futebol, o diretor financeiro, Rafael Viana, né? Que estava no Cruzeiro. Eu peço perdão que me fugiu o nome do novo CEO do Vasco. Peço perdão a vocês, tá? Perdão até mesmo ao próprio profissional. Não é maldade, é que eu esqueci mesmo de anotar. Mas nós temos, né? Então, temos um coordenador técnico, que é o Felipe, nós estávamos sem, né? Que era o Abel Braga, saiu. Temos o Felipe, que está fazendo um ótimo meio-campo. Temos um treinador, sim, que é o Rafael Paiva. A mídia fala que o Vasco não tem treinador é o caceta. Temos um treinador, sim. Nosso treinador se chama Paiva. Como bem falou o Maicon lá naquela vez. O Maicon foi muito feliz naquela fala dele. Muito feliz mesmo, tá? Temos aí CEO, temos CFO, né? Então a coisa tá... Temos diretor de futebol, né? A coisa tá encaminhando, gente. Tá encaminhando. Chegou o Emerson Rodrigues. Já acertamos com Coutinho, Souza e Alex Teixeira, 4 reforços já garantidos, um dia de janela, que a janela abriu, e já temos 4 reforços aí que o Vasco já sacramentou. O Vasco está no mercado em busca de mais um, talvez 2 jogadores, pode ser que seja um zagueiro a nível titular, pode ser que seja talvez ou outro meio campo, ou de repentemente outro atacante, não sabemos. Tem a situação do Cleiton Silva, que pode ser comercializado para o Rio Ave de Portugal, ele estaria treinando em separado, né? E o Vasco segue buscando. Há quem diga que o Vasco deve buscar jogadores agora mais para compor elenco e não para ser titular. Aí por outro lado já há quem diga que o Vasco deve buscar um zagueiro titular, não sei, vamos aguardar tudo isso em compasso de espera, mas eu vejo com ótimos olhos essa evolução do nosso clube e agora a gente tem tudo aí para voltar às cabeças. Então é isso que nós tínhamos para falar, né? Falamos aí dos jogos, falamos do Campeonato Brasileiro, da tabela, do momento que o Vasco vem vivendo, falamos da SAF do Vasco, falamos também das meninas da Colina, repercutimos a coletiva de imprensa do Felipe Coutinho, apresentado hoje na sede náutica da Lagoa Rodrigo de Freitas, falamos também sobre o contrato do Coutinho, a ideia do Vasco de aumentar esse contrato, que agora é de 1 ano, e falamos também do nosso presidente Pedrinho, né, que sempre muito coeso, muito sincero para com o torcedor, vem conseguindo fazer um ótimo trabalho à frente do nosso Vasco da Gama. Então, é isso que nós tínhamos para falar para vocês. Nesse momento, nessa quinta-feira, eu vou ficar por aqui, sabe por quê? Porque enquanto houver... Calma, hein? Não vou embora, eu vou tentar colocar um negócio legal para vocês, uns créditos bem legal para vocês aí no finalzinho do vídeo agora. Porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!